Então, quem fala é Carlinhos Canestrol, segue aí. A gente está de novo, primeiramente, com a Selma aqui. Quem tu trouxe pra gente, Selma? Apresenta. Temos uma entrevistada que tinha todas as dúvidas sobre financiamento pra gente. Muita gente pediu. Apresente, Selma. Bom dia a todos. Eu gostaria de apresentar a vocês hoje a Mariane. Ela tem ajudado a gente com várias vendas que nós temos feito através do vídeo com o Carlinho. E ela vai falar sobre o banco que ela trabalha e os planos que eles oferecem de financiamento para as pessoas que vivem no Brasil ou em outros países, os estrangeiros, né? E bacana é que a Mariane fala português. Então vai ser ótimo, porque ela vai ajudar muito. Muitas perguntas nós vamos fazer e vai estar auxiliando bastante. Claro, tudo bem? Vamos lá. Eu trabalho no BBVA Compass Banco. Eu trabalho para o Freddie Pedrick, ele que é o MBO, que é o agente de vendas. E ele está há 13 anos no mercado e eu faço assistência na parte de brasileiros. Então, 60% dos nossos clientes são brasileiros e eu que faço a parte mais complicadinha da coleta de documentos, ajudo com algumas dúvidas, então, fico à disposição. A gente está no bar, deixa eu já avisar, né, porque tá cheio de voz de fundo. Não tá pegando não tanto porque o microfone é direcional, mas porque a gente foi gravar lá fora e começou a chover. Foi. Mas a gente quer trazer essa informação porque ela veio de longe. De onde tu veio? Eu vim de Orlando, perto do Millennium Mall, você sabe? Veio só para dar essa entrevista pra gente, para tirar todas as dúvidas. Uma horinha. Acho que para começar, a primeira dúvida, o que precisa para fazer um financiamento de uma casa, de um imóvel aqui? Perfeito. O primeiro passo para a gente fazer o financiamento é preencher o formulário de aplicação. Quanto mais completo for o formulário de aplicação, mais a gente tem informação para saber qual que é o seu caso, os tipos de documentos que a gente vai precisar do seu. Então, o primeiro passo seria isso. Que documentação precisa? Muda de alguém para pessoa para pessoa? Muda sim. O que acontece, basicamente a documentação a gente precisa saber qual que é a renda e quais são as dívidas que cada um tem. Então, de acordo com aquele formulário, a gente vai conseguir ver. Os básicos são visto, passaporte de turista válido, balanço pessoal simples, relatório de crédito, são documentos relativamente simples. A diferença é, na verdade, se você é autônomo, se você trabalha para uma companhia. Se você é autônomo, por exemplo, a gente vai pedir o balanço patrimonial, demonstração de resultado dos últimos 3 anos e uma carta do contador explicando. Se você for trabalha para uma companhia, a gente vai pedir os 2 últimos olerites e uma carta da companhia dizendo que você tem a renda. O importante é se você é um autônomo, você ter a companhia por pelo menos 2 anos, tá? Essa é a base. Mas, de qualquer forma, isso a gente manda no e-mail, explicadinho, a lista dos documentos. Vocês auxiliam tudo? Tudo. Isso é relativamente simples, tá? E é tudo essa parte que é mais complicadinha, né? De recolher documentos é comigo, é em português. Então, facilita muito. Facilita. Uma pergunta, deixa eu fazer aqui rapidinho. As pessoas podem vir pré-qualificadas do Brasil, correto? Correto. Porque quando eu converso com algum cliente, eles veem o nosso vídeo, quer saber, eu vou estar chegando em 2, 3 meses, como eu faço? Eu sempre oriento a eles e até passo para vocês para pré-qualificar ele, porque isso ajuda e como? Explica para eles como que facilita quando eles chegam a olhar uma casa, se ele já vem pré-qualificado. Perfeito. Se você já é pré-qualificado, você já sabe o valor que você está pré-qualificado dentro da renda que você tem, do seu rendimento mensal e também aquilo que você tem no banco, o seu capital. Então, se a gente já sabe o quanto você está pré-qualificado, você sabe escolher uma casa naquele valor. Fora isso, você pode ir programando alguns documentos com o contador, que demora um pouquinho mais. Então, já agiliza bastante o processo. Existe um valor mínimo para a pessoa financiar? Existe, sim. O valor mínimo hoje é de $100 mil para a gente poder financiar. E a entrada até, não sei se vai ser uma das perguntas, mas a entrada mínima é de 25% para single family homes e townhomes, que são as casas e casas germinadas. Então você dá 25% de entrada e a gente financia os outros 75%. Esse número 25% é baseado no crédito da pessoa? Ou não, independente. Não, para estrangeiro, com o BBVA é 25%. E eu sei que outros bancos trabalham com 40% de entrada para estrangeiro, então o nosso número é fixo, single family e townhome 25%. Uma coisa interessante é que quando você menciona que é $100 mil o valor para financiar, isso significa que é $100 mil de balanço. Não é que a pessoa vai escolher uma casa de 100 mil, um apartamento e vai financiar ele, correto? Correto. Os $100 mil é o montante que a gente tem que financiar. Então, $100 mil tem que ser os 75% que a gente já vai financiar. Os outros 25%
é acima, né? É o que você vai dar de entrada. Um imóvel acima de 150 mil dólares, mais ou menos. 125 mil dólares. Interessante, são várias curiosidades que eu não tinha nem ideia, na verdade. Isso vale para imóveis usados e novos? Vocês trabalham com usados também? Nós fazemos imóveis usados, sim, mas é caso by caso. Então a gente tem que olhar cada um e se a gente não puder te ajudar no seu imóvel usado, a gente pode recomendar alguém que faça. Às vezes as pessoas nos perguntam, assim, quando estão comprando, principalmente as casas de férias. Eles falam, quando eu vou gastar para mobiliar essa casa? Aí, preço, porque depende do seu gosto, quanto você quer gastar. Mas normalmente é de 30 mil dólares para cima, para você comprar a mobília. E daí vem a pergunta, será que eu posso financiar isso juntamente com a casa? Qual que seria a resposta? Para financiar com o banco, não. Eu sei que algumas decoradoras, eles até fazem financiamento, mas com o banco, não. Seria só da propriedade. Ótimo saber. E se tiver uma casa lá que está lá, casa mobiliada à venda usada de 200 mil já com os móveis? Ela entra tudo junto no pacote? Te deixei ensaiar justo? Eu preciso saber o preço da casa. Se você me passar o preço da casa, a gente financia. Porque os brindes viriam os móveis seriam tipo brinde na história. Claro, se eles forem brinde na história, ele não faz parte do financiamento. Por exemplo, a gente tem uma casa que nós pegamos agora, até estou lançando ela no Facebook, na minha página lá comercial. Ela é 220 mil dólares, com 3 quartos, piscina, uma gracinha a casa. E ela está totalmente mobiliada. Então esse valor já inclui a mobília. Legal, então ela é um valor total que vai ser financiado, porque não está específico o que é móvel e o que é... Exato, porque já está embutido no valor do imóvel. Para o banco, ele tem que financiar o valor do imóvel. Se está no contrato o valor do imóvel, é isso que... Exato. Agora uma coisa que todo mundo odeia do banco. Juros. Como é que é o juros? Juros? Ok. Para estrangeiro, a gente tem uma taxa muito bacana, tá? A gente tem 2 planos para simplificar. O primeiro chama 5-1 ARM. O 5-1 ARM é o que eu mais recomendo para os meus clientes brasileiros. Ele é fixo pelos primeiros 5 anos, ele é amortizado em 30 anos. Os primeiros 5 fixos e depois do 6º ao 3º, ele sobe de acordo com o mercado. Claro que ele tem algumas barreiras. Do 6º ao 30º, até o final. Desculpa, de 6º até o 30º, ele sobe de acordo com o mercado, tá? Esse ele vai estar em torno de 5,125% ao ano. Então, 5,12% ao ano. O que não é muito distante de um americano financiando casa, né? Não. As nossas taxas são super competitivas de mercado, a nossa entrada também bastante competitiva. E a outra opção seria o 30 anos fixos. Então, ele é amortizado por 30 anos e os juros não mudam durante esses 30 anos. Ele está em torno de 6,87%. Claro que essas taxas elas só podem ser definidas 60 dias antes do closing e quando a gente tem a aplicação formal do banco, tá? O que eu passo para vocês é uma média, o que a gente está fechando e esse mês, número assim. da porcentagem é baseado no crédito do cliente ou também não? Também não, ele é baseado no mercado. No mercado. Não, porque o estrangeiro, na verdade, ele não tem um crédito aqui nos Estados Unidos, né? Então ele é baseado no mercado. Uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, né? Vou deixar você responder, é que quando eles estão comprando, financiando, talvez no momento hoje o dólar está muito alto, então eles não querem comprar à vista, eles querem financiar, mas uma vez que essa situação no Brasil melhore, ele pode quitar essa casa sem ter que pagar uma pena, né? Uma penalty. Exato. A gente não cobra nenhum tipo de multa. Então isso é muito bacana, até porque o brasileiro não está acostumado a financiar por tanto tempo, né? Normalmente no Brasil a gente faz 15, 10 anos. Exato. Então aqui você amortiza por 30, se você... Vamos supor que o dólar caiu um pouquinho, você já vai lá e já quita, ou vai dando parcela mais a pouco. A parte de documentação do Brasil, imposto de renda principalmente, como é que funciona essa parte? Porque muito brasileiro não declara tudo no imposto de renda. Ok, esse é um outro diferencial do BBVA. Hoje a gente não pede imposto de renda como na lista de documentos principais. Por isso que a gente pede, como eu comentei lá no começo do vídeo, a sua renda mensal descrita pelo contador, o balanço patrimonial. Então hoje a gente não pede imposto de renda. Isso é bom, é um diferencial, porque a gente sabe que muitos aqui pedem, né? Sem dúvida, sem dúvida. E quanto tempo leva o processo desde que a pessoa aplicar assim contigo até finalizar tudo? Tá bom. A partir do momento que ele aplica, a gente vai pedir a documentação. Quando eu tenho toda essa documentação completa na minha mão, leva em média 45 dias, tá? Então vai depender um pouquinho da agilidade do cliente, dele conseguir os documentos, mas a partir do momento que ele me entrega, 45 a gente já tem já tem a resposta, já tem o closing date marcado. Isso é um prazo bom, Selma? Aqui, é um prazo normal? É um prazo normal, porque às vezes eu não sei as pessoas... quanto tempo leva de verdade. Me parece rápido, porque normalmente eu vejo o pessoal de 2 meses. Nós agora, meu marido e eu, nós estamos comprando uma casa e nosso também vai ser assim, é de 45 a 60 dias. É o prazo normal, para você fazer todo o procedimento correto. Exato. E para o brasileiro, na verdade, quando ele vem, ele compra muito construção. Então, construção demora um certo tempo. Então, normalmente, a gente fica esperando os clientes
terem a casa pronta para poder fazer o close. Então 45 é um prazo. E como é que o cara traz o dinheiro de lá pra cá? Porque, querendo ou não, deve ser um montante grande de dinheiro. Não dá pra mandar por qualquer, sei lá, cheque pelo correio. Não. Acho que a Selma consegue te responder melhor nisso, porque ela auxilia o cliente nessa parte do processo de envio de dinheiro. Exato. A gente tem a companhia com quem nós trabalhamos que vai lhe auxiliar no envio do dinheiro, assim como a advogada que nós mostramos no outro vídeo, né? Então essa parte é com a gente vai orientar o cliente de acordo, né, como ele vai fazer para trazer o dinheiro de lá para cá legalmente, porque o banco também não vai aceitar esse dinheiro vindo na maleta, correto? Correto. Esse dinheiro tem que ser, isso é muito importante de frisar. O dinheiro ele tem que estar sempre numa conta bancária do titular da casa, tá? E tem que ser, a gente pede 60 dias na conta, tá? Porque o banco, tudo nos Estados Unidos, eles vão checar 60 dias antes de onde vieram esses depósitos, de onde eles estão vindo. Então, uma conta pessoal não pode ser de empresa, jurídico não funciona. E a mesma coisa vale para o depósito, tá? Se for pago algum depósito para a construtora, ele tem que sair de uma conta pessoal do titular da casa para a construtora. Se for de qualquer outra forma, o banco não aceita, ele não aceita a legalidade. Eu perdi a atenção porque eu tô vendo que o cara passar com um monte de comida pra lá pra cá. Nossa! A gente escolheu um bom lugar pra meio-dia gravando num restaurante. Normalmente a gente tem anúncios com uma empresa de carros também e o pessoal vê que tem uma diferença de juros normalmente para um cidadão americano e para que existe essa diferença mesmo? Na verdade existe sim uma diferença, mas ela é baseada no risco, claro. O estrangeiro ele é sempre um risco um pouco maior, então ele aumenta um pouquinho de juros, mas sinceramente a diferença não é muito grande, tá? O que muda mesmo do estrangeiro para o americano é a porcentagem de entrada. Então o brasileiro ele tem que dar 25% de entrada, o do americano seria um pouco maior, mas a taxa de juros não é muito diferente não. Agora pergunta em off, mas indo ao ar. O brasileiro, ou em geral o estrangeiro, dá muito calote mesmo? Deixa de pagar a conta? Olha, eu nunca passei, viu? Com brasileiro, não. O brasileiro, na verdade, é o oposto. Ele tende a fazer um financiamento que está antes dos 30 anos. Ah, é? Então, isso é muito bacana, a gente aprecia. Não. Que aqui tá. A maioria dos brasileiros, mas eu nunca parcelo nada, nunca fiz um financiamento. Como é que funciona? Por isso que é bacana a opção que você tem de quitar o imóvel sem ter que pagar multa. Sem uma penalidade. Isso é algo que o pessoal não deve conhecer lá, mas aqui tem muito contrato que tu não pode pagar antecipado as parcelas, né? Exato, isso com o BBVA você não tem. Então ele pode pagar a qualquer momento. Vamos supor, o dólar caiu legal, você quer pagar 50%, você pode dar, não tem nenhuma multa pra isso. Que é algo que eu estranhei muito aqui. Como assim? Eu quero pagar antes minha dívida, não posso? Né? Não. Uma coisa que eu acho assim também que atrasa muito o financiamento, ou às vezes as pessoas vêm de férias, eles nos procuram, quer ver imóveis, às vezes eles não nos procuram antes de chegar, eles procuram quando já chegaram aqui, então a gente não tem esse tempo de conversar, de explicar tudo isso que você explicou, e às vezes eles estão lá com imóvel para vender ainda no Brasil, e não tem esse dinheiro na conta para entrada, isso já vai dificultar um pouquinho, né, porque ele não sabe se ele vai conseguir vender esse imóvel ou não. Então eu penso assim, se a pessoa eu estou indo para os Estados Unidos, eu quero comprar a minha segunda casa, uma casa de investimento, ou um dia talvez eu vou morar lá e eu quero comprar já porque o preço está incrível, o Brasil está do jeito que está, é mais seguro tirar meu dinheiro do Brasil, etc. Então ele precisa agilizar lá a venda, a disponibilidade desse dinheiro, porque quando ele chegar aqui vai suavezinho, a gente mostra muito rápido, as coisas acontecem rápido, assim, bem na paz, não é verdade? Sem dúvida. Claro que a gente dá um jeito, se não tiver, a gente espera um pouquinho mais, planeja, mas é uma questão de tempo. Se você tem o tempo pra esperar, vender, é muito melhor, com certeza. Porque você vai precisar do capital. Tá preparada para receber muito e-mail? Pode mandar. Quer deixar teus contatos para o pessoal, a Selma também. Quem comprar uma casa, tu sabe que passa pela Selma, que já fez vários trabalhos com a gente. Todo mundo que comprou casa com ela vem elogiar pra gente o serviço dela. Então não teve ninguém ainda reclamando da Selma. Mas especificamente financiamento, quer deixar algum contato teu? Claro, se vocês quiserem procurar a Selma sempre me passa, tá? Só pra vocês saberem, o nosso MBO, que é o agente do banco, é o Freddie Patrick. Eu sou assistente dele, eu trabalho direto com ele. Ele tá aprendendo a falar português lá? Ele tá aprendendo português pros próximos vídeos. Ele deu cano hoje. Ele falou, não. Ele tá em Miami. Ele é de Miami, ele trabalha no office de Miami, exato. Então, e ela pode sempre indicar, então o Freddie Patrick e a Mariane Siriani. E eles são muito rápidos, viu? Porque às vezes a gente trabalha com diferentes lenders, mas às vezes demora um pouquinho o pessoal atender e infelizmente as pessoas estão de férias e eles querem que responda
de imediato. E como ela estava falando hoje, entre 9 da manhã e 5 da tarde, se você mandou um e-mail, olha, eu gostaria, tenho essa dúvida, estou comprando uma casa com a Selma e eu quero saber isso, isso e isso, ela vai lhe responder. É em português, muito clara a resposta. Então, assim, facilita demais. Foi por isso que nós tivemos essa opção de convidá-la, porque ela já me ajuda com todos os loans que eu faço. Então, agora, tipo assim, o pessoal conhece quem está por trás lá dos bastidores. Eu vou deixar na descrição, passa teu e-mail. Claro. Você vai tirar dúvida do pessoal mesmo? Pode mandar, claro. Dúvida. Fica à vontade. Vai vir Sérias, 1000 dúvidas e-mails sérias. essa semana pra Pode mandar. mas tirem dúvidas, porque provavelmente a gente não tirou 1/10 das dúvidas que todo mundo tem, mas a gente quis pegar o máximo de dúvidas possíveis do que as duas que entendem do assunto trouxeram pra gente, pra tirar essas dúvidas de financiamento. Eu não conhecia a maioria delas, na verdade. E diferencia também pra americana, porque a gente quer comprar nossa casa e não adianta eu ficar te perguntando aqui agora. Não, Mas eu vou um dia eu vou pesquisar sobre. Claro, Carlinhos, vamos lá, eu te ajudo. Quais são suas dúvidas? Não, eu acho Na que hora do lanchinho, viu, gente? Que a gente tá vendo um bar aqui maravilhoso dentro do resort, que depois nós vamos filmar uma outra tomada aí, de uma casa, um apartamento legal. O vídeo da próxima semana é o da Selma, que ela quer mostrar aqui um imóvel, então assiste. Porque a Selma tá sempre trazendo gente legal, trouxe advogada, trouxe agora para tirar dúvidas de financiamento, tá sempre ajudando o canal com conteúdo legal também. Então, depois do lanchinho, aí você pode pedir as informações aí, private. É claro. É só uma questão. Você me pergunta das dúvidas. Eu respondo todas as dúvidas que vocês mandarem. Só tem um porém. A maioria das dúvidas eu preciso daquele formulário preenchido. Para ter aquele formulário preenchido, a gente tem que ter as informações baseadas na data que você vai comprar a casa. E no preço do valor da casa, qual que é o HOA, qual que é a construtora. Então, a maioria das perguntas, elas são baseadas de acordo com o imóvel que você for procurar. Se você ainda não tem isso tudo pré-estabelecido, tem muita dúvida que a gente não vai conseguir solucionar. Seria mais dúvida de documentação, assim a gente passa. Aqui nos Estados Unidos, quando você parcela, quando você financia uma casa, ele já vai estar incluso o IPTU. Então, na sua parcelinha lá, você vai ver que tem um valor de seguro, tá? Porque se acontecer uma enchente, um incêndio, alguma coisa, ele já tem um seguro obrigatório pelo banco e já inclui essa parcela do IPTU. Então, daquele valor lá, quando você vê, você não assusta, porque já vai estar o IPTU, você não tem gasto. Alguns casos incluem o HOA também, não? Que é a associação. O HOA, normalmente, quando eu faço a minha estimativa, eu coloco lá o HOA para ele saber qual que é o gasto que ele vai ter mensal com aquela casa. Mas, normalmente, ele paga diretamente o HOA, tá? Então, mas novamente, é caso a caso, que depende de um monte de fatores para saber a parcelinha certinho. Depende do valor da casa, depende do valor da entrada, alguns querem dar mais que 25%, depende do valor do IPTU da casa, a localização exata, então ele varia um pouquinho. Mas se você tiver, me manda que eu já... Tudo na descrição, entre em contato para tirar outras dúvidas que não foram solucionadas aqui. E se gostou, dá um joinha, compartilha, se inscreve no nosso canal. Volto depois. Eu queria muito entrevistar o Diogo para mostrar como uma pessoa que não veio, sei lá, de berço de ouro conseguiu se tornar bem sucedido nos Estados Unidos. Querendo ou não, o Diogo é muito bem sucedido aqui. E, primeiramente, obrigado por ter aceito bater esse papo com a gente. Obrigado a vocês. Fica à vontade para te apresentar, se quem não lembra do Diogo ainda. Quem é o Diogo? Não, prazer é todo meu ter vocês mais uma vez aqui. E para mim é um imenso prazer e ter uma oportunidade de conversar com vocês mais uma vez. Para vocês que não me conhecem ainda, não se lembram de mim, como o Carlinhos já mencionou, nós fizemos 2 vídeos que foram baseados na Dream Properties, um com relação às franquias, né, e o outro com a compra de casa aqui nos Estados Unidos.